Colossenses capítulo 1, versículo 18 até o 20. Bom, eu vou ler do 15 para contextualizar, mas o nosso foco está no 18 em diante, tá? A partir do 15 diz assim: Este, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Amém. A moça estava certa. O apóstolo veio nos falando sobre uma abrangência cósmica, para depois falar sobre o ato da redenção envolvendo pessoas, e ele volta a falar do cosmos, de todas as coisas. Perceba que os versículos 15, 16 e 17 dão essa ênfase de abrangência total. Então eu quero chamar a sua atenção hoje para um aspecto da palavra de Deus que precisa estar na nossa musculatura teológica. Nós precisamos pensar sobre a abrangência da redenção. A redenção não envolve apenas pessoas e seus pecados. O que Cristo fez diz respeito ao que o universo é e será. Diz respeito à realidade, ao status inicial, atual e final de todas as coisas. Pensar em Cristo, portanto, é pensar sobre a própria realidade. A redenção em Cristo Jesus não visa apenas perdoar pecados. Pessoas perdoadas são as pessoas que vão habitar no novo cosmos redimido. Pessoas redimidas, um novo céu e uma nova terra redimida. Ele é o princípio e o fim sobre todas as coisas e tem a primazia em todas elas. Quando ele completar o que ele está fazendo, nós vamos adorá-lo de forma perfeita, num lugar também perfeito. Nós precisamos abrir nossa mente sobre o que a redenção de fato trata. Eu sei que vocês sabem disso, mas eu estou chamando vocês agora para pensar de uma forma um pouco mais alinhada com o texto nessa noite. O que Paulo quer fazer aqui nessa carta? Ele quer nos mostrar quem é esse Cristo, quem somos nós e o que isso tem a ver com todas as coisas. E nesses versos aqui, então, ele vem falando sobre isso. Depois que ele mostrou que Cristo é essa imagem perfeita do Deus revelado, ele falou isso lá no versículos 13 e diante. Ele é a imagem do Deus invisível. Sabe o Deus que a gente não pode ver? Está em Cristo. Sabe o Deus que a gente não pode compreender? Está traduzido em Cristo. Sabe o Deus que a gente não pode tocar? Ele está tangível na pessoa do Deus homem. Depois de mostrar isso para nós, ele agora mostra qual é a relação desse ser supremo, desse Deus visível sobre todas as coisas. E Paulo usa argumentos tão precisos, porque ele vem nos comunicar sobre o fato de que ele é o artífice por trás da criação. Deus criou todas as coisas. Então, a Bíblia não nos deixa apenas nisso. A Bíblia nos fala, estou te dando trabalho aí, né, cara? Vou parar aqui. A Bíblia nos fala sobre quem fez. A Bíblia nos fala que Cristo modelou as coisas. O carpinteiro, fazedor de móveis e cadeira, estava desenhando a madeira. Lá no começo. Estava inventando a matéria. Eu escrevi um poema sobre isso. Deixa eu ler para vocês. Acabei de lembrar que eu escrevi. Aí vou ler. Não li para ninguém, vou ler para vocês. Só vou achar aqui. Vavá Rodrigues, inclusive, compôs uma música.
com essa poesia. Então eu posso dizer que eu já fiz uma música, embora não cante. Muito bem, pensa aqui comigo, deixa eu só achar aqui. Foi quando eu visitei Inhotim, um lugar que vale a pena visitar, em termos de natureza. Deixa eu só localizar aqui, que eu mostro para vocês. Para a gente pensar esses versos com bastante propriedade. Sumiu. Achei. Então o carpinteiro criou a madeira, pigmentou a matéria, equilibrou a balança dos séculos. Verbalizou a vida, fauna, flora, casa. Soprou a vida e fez gente. Se fez gente como a gente. Habitou entre nós, nosso lar, seu lar conosco. É um verso sobre essa casa chamada Planeta Terra. Um dia Jesus estava fazendo um lar. Essa bolinha azul no meio das galáxias. Bem aqui habitada e encaixada na Via Láctea. Casa. E por que eu posso encher a boca e ousar dizer que esse é o lar de Cristo? Porque neste momento, à destra do Pai, Ele é o único com propriedades terráqueas. Já pensou sobre isso? Você sabe do que eu estou falando? Sim ou não? Sim? Jesus ressuscitou? Sim? Lá no acampamento, né, Vinícius? A gente tinha uma brincadeira do tá ligado, né? Vou fazer com vocês. Jesus ressuscitou. As pessoas viram ele depois de ressurreto? Sim ou não? Sim. Mais de 400 pessoas. O que mais que ele fez depois de ressuscitar e antes de ir embora? Comeu. Se sentou com os discípulos. Colocaram o dedo na ferida. No entanto, na estrada de Emaús, os seus amigos particulares não reconheceram ele. Reconheceram pelos causos que ele estava contando, pela forma de falar, pelo que ele suscitava no coração deles. Era a mesma voz, era o mesmo, talvez não o mesmo timbre, mas era aquela mesma autoridade, aquele mesmo jeito de falar, aquela mesma intenção, aquele mesmo coração. Só que eles não reconheceram. Porque ele tinha antenas verdes? Não. Ele estava glorificado. Mas era gente. Gente como a gente. Nesse sentido, ele é o primogênito de entre os mortos, diz o texto 18. Ele é o primeiro dos mortos a ressuscitar? Claro que não. O Lázaro não ressuscitou dos mortos. Ou a Talita, a Talita Cumi, né? Gosto de chamar ela de Talita. Não ressuscitou dos mortos, a filha de Jairo? Nós tivemos outras ressurreições. Então, em que sentido ele é o primeiro? O primeiro glorificado. Mas não é o último e nem o único. Ele disse que nos glorificaria. A obra da redenção dele termina com a glorificação do seu povo. Como Jorginho disse, os filhos de Deus. Que ele adota para perdoar pecados, para dar santidade, discipulado, profundidade com ele, mas o resultado final é a glorificação dos corpos. Ele volta e ressuscita você para te glorificar, o seu corpo. E te glorificar não é te adorar, não é nesse sentido, é te dar um corpo glorificado, compatível com a glória do novo céu e da nova terra. É isso que ele está desenhando. Esse artista, esse artífice, esse artesão, ele está fazendo e envolve isso com as pessoas.
Ele é o primogênito dos mortos, porque ele é o primeiro a ser ressuscitado. E quando ele foi glorificado, ele estava ali, gente como a gente, sentou, comeu, conversou, estava de roupa. Depois ele subiu aos céus, até que sumiu, e disse que voltaria. Neste momento, então, eu volto à minha afirmação. Ele está à destra do Pai, num lugar espiritual, para onde nós vamos quando morremos, mas não é o nosso lar. Não é a nossa forma final. É um estado intermediário. Nós estamos incompletos, depois de mortos mesmo em Cristo. Incompletos. Nós não somos só espírito, nem somos só matéria. Nós somos integralmente matéria e espírito. Então, até que Cristo volte, nós estaremos incompletos se já morremos. Mas, se estivermos vivos, então seremos glorificados sem passar pela morte e não haverá essa ruptura da matéria com o espírito. Certo? Tranquilo? Então, quando Cristo volta, ele devolve a matéria ao espírito, mas essa agora é glorificada. Então, vai ser uma versão 2.0. É possível que ele dê um tratamento. Amém? Basta uma vida com essa cara sua, uma eternidade não. Brincando não, é sério. Porque Cristo estava diferente. Vocês nunca pensaram nisso? Pensaram, né? Ele estava diferente. Mas não era não humano, vocês entendem isso? Era humano, só que diferente. Talvez ele não se parecesse mais com José. Talvez ele não tivesse mais os traços de Maria. Talvez não. Porque agora era fruto da glória e não apenas fruto da matéria. Mas esse resultado tem a ver com a terra. Já ouviu falar na sigla CHOMPS? Sim ou não? Terceiro ano, ensino médio, segundo ano? CHOMPS? Me lembra aqui, tabela periódica. Carbono, hidrogênio, oxigênio, fósforo, nitrogênio. Não, agora vem o fósforo, que é o P. Enxofre, que é o S. Acho que é isso. Passamos bem. 70% da Terra, mais de 70% da Terra, é composta por CHOMPS. Adivinha quem mais se parece com isso? Ser humano. Se você desmanchar um ser humano em propriedades químicas, dá CHOMPS. Nós fomos feitos do barro. Tem tudo a ver. É assim que a gente passa pelo ensino médio, o crente, dizendo ao professor de química, aleluia, Senhor. É isso mesmo. E ainda tira nota boa na prova. Porque toda a verdade é verdade de Deus. E essa terra não é fruto do acaso. Foi desenhada para ser casa, lar do nosso Senhor Jesus, que não quer morar sozinho. E quando ele criou então esse planeta, ele ia todos os dias caminhar na Pangeia. Como é que chamava essa Pangeia? Não, quase. Éden. E eu fiz de propósito, tá? Desculpa, porque é o seguinte, a gente tem a tendência de entender que o jardim chama Éden. Gênesis 2:8, tem uma preposição ali, no. Plantou Deus um jardim no Éden. O que era o Éden? Porção seca. Uma única porção seca, monocontinente, que depois se dividiu. Mas no meio dessa porção seca tinha um jardim que era o encontro de Deus com o ser humano. E ele fazia isso diariamente. E diz o texto que Deus vinha andando lá em Gênesis. Reparou nisso? Não só ele andava, diz o texto, como Adão na hora que peca, ele acha que pode fazer o quê?
Se esconder. Ele vai para trás de um matinho se esconder de Deus. Qual que é a possibilidade dele pensar que Deus poderia não encontrá-lo? Porque provavelmente, Deus estava em propriedades materiais conversando com o ser humano. Ou, em outras palavras, encarnado. Provavelmente. O fato dele andar e o fato de Adão geolocalizar Deus. Olha lá, ele está vindo aqui. Ó. Ele não está em todo lugar, olho que tudo vê. Ele acha que pode se esconder. Pode ser só efeito do pecado, que blinda os olhos dele, né, cega os olhos dele com relação a Deus e a perfeição de Deus, mas eu fico com essa suspeita de que pode que ali Deus já estava em propriedades do que ele criou, conversando com o ser humano compatível com ele. A imagem e semelhança do ser humano diz respeito a essa compatibilidade com o Criador. Nós somos compatíveis com Deus. O pecado descompatibiliza. E nós vamos falar agora sobre isso. Mas Deus nos fez compatíveis com Ele. A gente pode conversar com Ele. Nós temos ligação espiritual. O que Ele é diz respeito ao que somos. Nos melhora, nos orienta, nos guia. Tem tudo a ver. Nós somos criados para Ele. Perfeitamente para Ele. Tudo em nós diz respeito a Ele. O universo é compatível com quem nós somos e com quem Deus é. Ele desenhou isso aqui tudo. Mas muitas vezes nós temos a tendência de deixar a matéria fora da redenção. Eu estou aqui dando profundidade à beleza da matéria e a complexidade disso, porque muitas vezes nós deixamos de fora do cálculo. Por isso que eu perguntei a vocês aquela hora, porque para levar a gente a pensar sobre isso. Qual o efeito da obra de Cristo, da redenção? Muitas vezes a gente para, e isso não é pouca coisa, entendam bem, mas a gente para na redenção das pessoas, a gente para no perdão de pecados. É muita coisa isso, resolve o nosso problema. Mas a Bíblia não fala só nesses termos quanto ao que Cristo fez. Perceba a riqueza desses versos aqui, dos versículos 14 a 20 de Colossenses. Ele está nos falando sobre quem é Cristo. Ele é o cabeça de todas as coisas, Ele fez todas as coisas e as fez para Ele. E ao fazê-las, Ele agora está trazendo essas coisas para si, para a glória e para a perfeição. E Ele vai redimir todas elas, as coisas. Ele não vai redimir todas as pessoas, mas vai redimir toda a natureza. É interessante a gente perceber isso, porque se nós não entendermos a abrangência da redenção, indo até a matéria, nós não vamos entender tudo o que a Bíblia quer nos contar sobre Jesus Cristo, nosso Senhor. Ela não para no que Ele fez por você, nem pelo seu próximo, nem pelos indígenas evangelizados. A Bíblia vai até a natureza e nos convida para isso. Entenda, o material bíblico é seleto e filtrado. Não temos tudo o que poderíamos ter, melhor dizer. Mas nós temos algo selecionado para a nossa cosmovisão divina, para nossas lentes espirituais. E ela quer que nós entendamos a redenção chegando ao cosmos e à natureza agora, enquanto somos discípulos. Para eu entender a redenção cósmica, eu preciso entender a corrupção cósmica. Lá em Gênesis 3, nos é dito sobre a queda. E essa queda trouxe uma ruptura do meu relacionamento com Deus. Isso é óbvio, a gente sabe disso. Imediatamente eu fui expulso da presença de Deus e não tive ali mais condição, na figura do Adão, condição de permanecer em comunhão, diálogo e compatibilidade com Deus. O que me mantinha foi quebrado. E o elo era o elo da obediência. Não que a obediência mantinha, mas a desobediência me tiraria da presença de Deus. E por que eu estou falando que não era a obediência que mantinha? Porque tudo que o Adão fazia era obediência. Então não é que a obediência mantinha, a obediência era natural a ele.
Só que a desobediência não era natural a ele. E aqui entra uma boa conversa que eu vou pincelar rapidamente, sabendo que é um assunto espinhoso, mas aqui você vê a verdadeira face ou natureza do livre-arbítrio. Porque teologicamente falando, o livre-arbítrio não é tomar uma decisão se eu vou pegar o picolé de groselha ou de Blue Ice. Livre-arbítrio tem a ver com eu negar a natureza que eu tenho. Teologicamente falando, nos escritos teológicos, livre-arbítrio tem a ver com isso. A gente barateou muito esse termo tão precioso no nosso vocabulário cultural e a gente usa livre-arbítrio para muita coisa. E a gente gosta dessa expressão como ser humano ocidental. Mas teologicamente ela tem um peso muito importante, tem a ver com eu ser livre para negar a minha natureza e a minha tendência natural. Qual é a tendência natural de Adão? Santidade. Ele é santo e a sua inclinação é para a santidade. Ele não tem uma inclinação para o mal, ele não tem uma inclinação para o pecado. Então, ele é livre para negar essa natureza. Mas e a gente? Então, nós não temos essa capacidade. Nós somos inclinados para o pecado e não podemos livremente negar a natureza caída e decidir agir como santo. A menos que uma cirurgia espiritual e um novo nascimento seja feito no cadáver espiritual que nós somos. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, quando vocês andavam segundo as inclinações do próprio ventre, seguindo as paixões da própria carne. Efésios capítulo 2. Nós éramos escravos e estávamos escravizadamente na correnteza da morte. A menos que haja um resgate que nos tira, nos transplanta, nos dá vida estando nós mortos, nós seguimos o ciclo da morte até a condenação. O morto não pode negar a sua morte, dizer agora vou agir como vivo. Ele é dependentemente passivo nessa movimentação espiritual. Deuteronômio 30, o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração para amares o Senhor e para que vivas. Ou Ele faz uma cirurgia no eu interior, para que eu tenha afetos para com Ele, para que eu o ame, para que eu o escolha, para que eu o queira, ou eu vou só apenas continuar odiando e negligenciando Deus na minha morte. Então Adão teve o verdadeiro livre-arbítrio. Verdadeiramente livre para negar sua natureza. E ele o fez. Mesmo tendo uma inclinação apenas para o bem, ele era livre para agir como morto. Entende isso? Está claro? Complexo? Então ele decide agir como um pecador. Coisa que ele não era e nem tentado, inclinado ele era. Santo e perfeitamente santo, bem como Eva. E então os dois comem, e nesse momento a relação com Deus é quebrada. Mas não apenas com Deus, nossa relação conosco mesmo foi quebrada. A partir do pecado, a corrupção é tão genérica, generalizada, que nós não somos os nossos melhores amigos. Nós nos amamos, mas é um amor egocêntrico que nos mata. Nós nos prejudicamos. Nós somos procrastinadores. Nós somos viciados. Nós temos autocompaixão, autopiedade. Ou às vezes somos agressivos conosco mesmo, cobramos mais do que devemos. Ou às vezes somos relaxados conosco mesmo, não damos o nosso melhor. Nós não somos nossos melhores amigos e nossas melhores companhias. Já pensou em algum momento que você não aguentava mais ficar perto de você, mas onde você ia, você estava? Isso acontece. E nós quebramos também a nossa relação com o semelhante. E você já testou disso na sua vida? Tem pessoas insuportáveis perto da gente. Sabe quando vulgarmente se diz que o santo não bateu? É porque nós não aguentamos o pecado dos outros. Os defeitos do outro. Só que eu preciso dizer que muita gente também não aguenta os seus defeitos. Tem muita gente que acha os meus pecados insuportáveis. E logo a minha pessoa. Porque o nosso
contato com o outro foi corrompido. O nosso contato conosco mesmo, a comunhão foi corrompida, foi quebrada. E a nossa comunhão com Deus foi quebrada. Mas não apenas na esfera interpessoal. A corrupção e o mal chegou na natureza, que foi amaldiçoada. E eu quero ler Romanos para vocês verem isso. Romanos capítulo 8, versículo 20 diz assim: pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Vaidade aqui tem a ver com fragilidade. Vocês se lembram lá em Eclesiastes a definição de vaidade, sobre vaidade, tudo é vaidade. Qual que é a tradução do hebraico para isso? Quem lembra? É muito interessante. Bolha de sabão. Vaidade tem a ver com bolha de sabão. É uma ideia de fragilidade, de inutilidade, de fraqueza, tá? De incapacidade, futilidade. Essa é a ideia da vaidade lá na linguagem hebraica usada pelo poeta, pelo sábio lá em Eclesiastes. Esta linguagem é trazida agora por Paulo, e ele usa essa semântica aqui, falando aos romanos, que Deus sujeitou a natureza a essa fragilidade mortal. Não porque ela quis, mas por conta da maldição, da punição que Deus teve sobre o pecado. A ideia é dessa fragilidade. Esse é o versículo 20. No versículo 21 fala que ela está cativa, presa, aprisionada pela corrupção. O pecado condiciona a natureza à falta da liberdade. Ela está ferida, escrava e frágil. Versículo 22 conclui dizendo que essa natureza, esse verso é maravilhoso, geme, agoniza, aguardando, ou melhor, suportando as angústias do tempo enquanto ela aguarda, espera. O tempo tem sido penoso para a natureza, esse lar belo. Tem sido custoso, tem sido difícil. E ela está em agonia por conta da realidade da queda. É assim que a Bíblia descreve a criação e a natureza. Ela está nesse momento agora sujeita, sofrendo, corrompida, carente de redenção. Nós somos ensinados a ver a beleza da natureza. Eu particularmente só descanso se eu for para o meio do mato. Eu preciso de planta, eu preciso ver árvore grande, ou as tortas do cerrado. Eu preciso de verde, gosto. Gosto de passear em cidade, gosto de fazer as coisas, mas eu gosto muito de um pedaço de mato. Nós somos tendenciosamente inclinados a ver a beleza da natureza e nos encantamos. As cachoeiras do nosso cerrado, aqui no nosso quintal, são lindas, águas cristalinas, geladas, mas belas. Flores bem inusitadas no nosso cerradão, diferentes de tudo. Plantas imensas, fortes, com raízes impressionantes, embora a árvore pequenininha, porque o solo é seco, ele é árido. As raízes então vão lá no fundo buscar água. Uma força incrível, uma adaptabilidade. Os pássaros do nosso cerrado. Ah, os pássaros. Já viu um tucano atravessando a estrada quando você estava viajando de carro? É lindo demais. Nossas araras. Nós somos ensinados a ver a beleza e perdemos de vista a maldição. Essa natureza tão bela está amaldiçoada, sofrendo, gemendo, quebrada, ferida. Mesmo sem a má interferência humana, a natureza está condenada. Mesmo sem o homem trazer exploração, trazer o mau uso, a natureza está sofrida. A gente vê uma falsa imagem no Rei Leão, no ciclo da vida, que é lindo e precisa ser contemplado e protegido. Essa é a narrativa do Rei Leão. Esse ciclo sem fim, o ciclo da vida, precisa ser preservado e restaurado. Então, essa é a figura do rei. No caso, Mufasa, depois Simba,
preservar esse ciclo, a natureza e a sua engenharia natural. Pois bem, não é bem assim. Na escola nós somos ensinados, as crianças são ensinadas, que nós precisamos e temos capacidade de preservar a natureza. E que o nosso papel é preservá-la para deixar ela, porque ela se cuida sozinha. A Bíblia não nos fala bem assim. A Bíblia fala de uma realidade muito mais complexa. Que não basta reciclar o papel. Não basta plantar novas árvores. Não basta cuidar dos bichos e preservar a fauna. Precisa de redenção. Precisa de libertação espiritual. A natureza está cativa e sujeita. O pecado sujeitou a natureza. E ela precisa de redenção. E é aqui que Cristo entra. Porque Ele vem como cabeça da criação, fazendo todas as coisas novas. Restaurando sobre o cosmos e a criação, trazendo uma escatologia da eternidade para as coisas, para a matéria. E o impacto é exatamente esse. Ele é o cabeça do corpo da igreja, e a igreja é a presença física de Cristo, um Cristo espiritual no mundo. E ele é o cabeça que conduz essa igreja. E a natureza que geme lá em Romanos 22, geme aguardando quem, gente? Lembra do restante do texto? A revelação dos filhos de Deus. A natureza sabe que foi feita para o ser humano, porque quando Deus a entregou para o homem, Ele diz para que o homem dominasse sobre a ordem da natureza. A natureza sabe que foi feita em compatibilidade com o ser humano que deveria reinar sobre a terra. E os papéis se corromperam todos. Então a ideia é que Cristo agora vem trazer o ser humano de volta à sua imagem divina, a sua santidade, verdadeira identidade, para que ele volte a tratar a natureza como ela realmente foi criada para ser. E ele, sendo o primogênito dentre os mortos, anuncia que vai trazer o ser humano à sua materialidade contundente com o novo céu e a nova terra. E ainda, para que em todas as coisas Cristo tenha primazia. A ideia é que a adoração está sendo planejada pelas obras da natureza. E que havendo, o versículo 20, feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, seja na terra, seja no céu. Vocês já viram um conto do Tolkien, escritor do Senhor dos Anéis, chamado Silmarillion? Esse foi um conto terminado por seus filhos, porque ele deixou picados, relatos bem picados, mas ali é um conto antigo da primeira era da Terra-média. Vocês gostam disso ou não? Sim, pode? É o seguinte, e ali tem um conto da criação da Terra-média que esboça a figura de Deus com os anjos, tá? É um paralelo porque o Tolkien tinha uma cosmovisão cristã. E aí, em algum momento, ele chama os anjos, os seres supremos, abaixo dele. Ele chama não, os anjos se reúnem e decidem fazer uma adoração a ele, ao Deus único. E sabe o que eles fazem? Eles compõem uma música para adorá-lo. Aí sabe o que é a música? A Terra-média. Que é aquele lugar magnífico, lindo. Se você viu os filmes, já dá para você ter uma boa ideia. A cenografia foi toda ali na Nova Zelândia, porque a Nova Zelândia ela suscitava muito do relato do Tolkien sobre a geografia linda de montanhas, os rios largos, aquela coisa maravilhosa. Nova Zelândia é um pedacinho bem maravilhoso do nosso planeta nesse sentido. Esboça muito bem isso. Então aqueles anjos cantaram a Terra-média para adorar. Muito lindo ver essa narrativa. Era só isso mesmo, que só falar isso para vocês. Então, essa é a ideia de que ele está redimindo a natureza para adorá-lo, para que ele tenha prazer nas coisas perfeitamente funcionando, na sua perfeição, na sua completude, nas suas lágrimas enxugadas, na sua santidade, na sua perfeição. Jesus será contente. Eu confesso com vocês que recentemente eu tenho lidado mal com a morte. Sempre lidei bem com a morte, tive que conviver com ela bem cedo. Meu papai morreu, eu tinha 11 anos de idade. Depois vieram, ele era o primeiro irmão de 11.
Então, depois, inevitavelmente, eu tive perdas de tios e tias e a avó, na verdade. Então, primos mais novos, com 30 anos de idade. Então, eu convivi com isso, desde cedo, assim, de menino. Eu sempre julguei que eu lidei bem com isso. Recentemente, eu não tenho lidado tão bem com a morte. Sobretudo, né, nesses 2 anos que a gente tem vivido. Tenho pensado que a ruptura pode ser muito estranha. E eu tenho percebido não que eu estou me afastando da verdade. Eu acho que eu estou chegando mais perto da verdade. Porque de fato a morte não combina com a gente. Nós não fomos criados para isso. É uma maldição. É uma punição. É algo ruim, mal. Que Cristo vai eliminar. O que Ele está projetando para a eternidade tem a ver com a alegria dEle. A alegria dEle tem tudo a ver com você. Deixa eu repetir isso. O que Ele está projetando para a eternidade tem tudo a ver com o que você jamais imaginou para você. A glória dEle tem a ver com a sua maior felicidade. Essa é a ideia. E é isso que Ele está fazendo. Como que a gente então vai lidar com a natureza à vista disso? A gente vai lidar não com um pensamento simplório de preservação, mas com um pensamento aprofundado de adoração. Não a natureza, mas aquele que a desenhou para ser o nosso lar. Em Cristo, novos céus e nova terra estão sendo recriados. E a natureza está gemendo, aguardando essa redenção. Existe uma consciência espiritual no cosmos, que muitas vezes falta no ser humano. Aguardando o que está por vir. Aguardando a interferência de Deus no mundo. Você tem essa expectativa de que Cristo continue e faça acontecer a obra dele? A redenção dele? Você tem essa expectativa? Que o resultado do que ele fizer de fato vai trazer coisas novas e boas? É assim que você olha para esse planeta? É com esses olhos que você olha o seu trabalho, seu corpo, sua vida, o tempo, com olhos de quem tem os olhos de Cristo sobre tudo e não apenas sobre a sua salvação e o seu tempo de adoração no domingo ou no sábado. A redenção de Cristo não apenas perdoa os seus pecados, nesse jogo de perdoa e pede perdão. A morte de Cristo é sobre tudo. E o universo não é uma farsa, nem um teatro. É a casa que Deus decidiu, mesmo sendo infinito, se acomodar e morar com a gente. Por isso que Apocalipse termina dizendo que Ele tabernaculará conosco. Vai vir morar com a gente. E estamos aguardando a volta dEle. E Ele vai pôr fim nas dores desse mundo. Vamos orar.